A frase "nasci com 4 dentes a mais, e isso aumenta o alcance da minha voz" é uma das falas do filme Bohemian Rhapsody e, apesar de a cena ser fictícia, apenas uma ilustração, Freddie Mercury de fato creditava aos incisivos extras, ao menos parte do sucesso de uma das vozes mais admiradas da história da música e que, geração após geração, provoca aqueles arrepios toda vez que uma canção do Queen é tocada. Bom, se você está interessado em saber os segredos sobre a voz de Freddie Mercury, esse grande artista, essa grande voz, uma das maiores vozes do rock de todos os tempos, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Mas antes, eu quero dar um recado para você. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, aproveita, se inscreva agora, ative o sininho para as notificações dos novos vídeos que virão. Bom, todo mundo sabe daquela boca do Freddie Mercury, da largura, né, daqueles dentes que ele tem, e realmente ele tinha dentes a mais na boca dele. A largura da boca maior para abrigar os dentes a mais, de fato, pode ter ajudado a potencializar a voz de Freddie Mercury, explicam especialistas. Mas a beleza, a força e a intimidade que tinha com as notas musicais das mais graves às mais agudas devem-se a um conjunto de fatores que já foi estudado pela ciência, exatamente. Um pesquisador de voz da Universidade de Viena, Christian Herbst, também é fã confesso do Queen e resolveu, alguns anos atrás, examinar registros sonoros falados e cantados desse artista para tentar desvendar ao menos parte do brilhantismo da voz de Freddie Mercury. A voz de Freddie Mercury já foi descrita como força da natureza com a velocidade de um furacão que em poucos compassos passava de um rugido profundo e gutural a um vibrante tenor, para em seguida se tornar um agudo perfeito, puro e cristalino, escreveu Herbst num artigo publicado na revista científica Logopedics Phoniatrics Vocology. Essas descrições, presumidamente adequadas para uma biografia ou uma matéria de jornal, não satisfazem os interesses acadêmicos nas características da voz do cantor, afirmou o cientista, justificando sua pesquisa. O cientista valeu-se de entrevistas gravadas, faixas de músicas em que se retiraram os backing vocals dos integrantes da banda e ainda fez um experimento laringoscópico com a voz de um cantor imitando Freddie Mercury para tentar compreender como ele usava as pregas vocais. E a primeira surpresa foi que, embora cantasse em uma extensão vocal típica de um tenor, ao falar, o artista mantinha-se em uma frequência de 117.3 Hz, mais típica do barítono, que é uma classificação vocal para uma voz média grave e masculina. É interessantíssimo isso, mas existem tenores que também, ao falar, ficam nessa frequência de 117, uma frequência ali de voz parecendo um barítono, e às vezes até confunde algum professor de canto devido a essa projeção na fala. Agora, voltando ao estudo. Baseando-se nesse estudo científico, vamos para as características da voz de Freddie Mercury. E uma das principais características da voz de Freddie Mercury é a elasticidade. Como nós falamos aqui, a voz dele da fala tinha aquela frequência mais grave, porém o alcance era muito grande. O estudo de Herbst mostrou que, ao contrário do que se pensava, a voz de Freddie Mercury não alcançava 4 oitavas. Imagine aqui 48 teclas pretas e brancas de um teclado, mais 37 semitons em uma frequência variando de 92.2 Hz, mais grave, a 784 Hz, a mais aguda. Já pensou nisso? Caramba, é um alcance bem grande, né? Tem microfones que tem a frequência a 50 Hz ali, a 16.000 Hz. Legal. E olha só, curiosamente, quem tem essa extensão vocal mais ampla é um outro componente do Queen, o baterista Roger Taylor, que canta aquela parte do coral da música Bohemian Rhapsody. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Porém, ainda que não chegasse às 4 oitavas, a voz de Freddie Mercury era extremamente maleável, indo sem sufoco, de um Fá sustenido 2 ao Sol 5. Na opinião do cantor erudito e maestro Alexandre Ineco, Freddie Mercury inteligentemente se valeu da ampla zona de frequência em que se sentia à vontade nas músicas que ele e os colegas da banda compunham. Ele soube explorar isso muito bem no repertório do Queen. As músicas evidentemente eram compostas para a voz de Freddie Mercury. Ao cantar, ele sobe, desce, faz falsetes, drives com muita facilidade. E a gente vê em sua obra que Freddie Mercury realmente tinha uma voz extremamente elástica. O cientista de voz Christian Herbst também estudou uma forte característica da voz de Freddie Mercury:
o vibrato. O vibrato é um ornamento da música que consiste em fazer uma ondulação harmoniosa e uniforme da frequência do som. Por exemplo, certo? Há uma variação de frequência do som aí. O pesquisador austríaco analisou 240 notas com vibrato de 21 gravações a capela, ou seja, somente aquela voz do Freddie Mercury ali. Eles tiraram os instrumentos e deixaram só a voz do Freddie Mercury ali para analisar. E o interessante é que um vibrato completamente regular, naturalmente, contém apenas uma modulação de frequência, que é essa aqui. Né? Porém, em contraste, o estudo preliminar do vibrato vocal do Freddie Mercury sugere padrões de modulação mais irregulares. E dá para perceber isso até com a música, se você prestar bem atenção nas músicas do Queen. Essas modulações mais irregulares, causadas pela superposição de mais de um componente de modulação de frequência. E irregularidade, nesse caso, não é defeito, tá, gente? Ao contrário, Herbert nota que esse efeito faz a voz de Freddie Mercury algo absolutamente única. Agora, olha só que interessante. Sem ter como analisar o uso das pregas vocais pelo artista, Herbert fez um experimento em que o cantor de rock profissional, imitando a forma de cantar de Freddie Mercury, teve a laringe filmada, naquela famosa nasolaringoscopia. Se você é um cantor ou cantora e quer cuidar muito bem da sua voz, obviamente você já fez isso num otorrinolaringologista. E se não fez, eu recomendo que faça pelo menos aí a cada 6 meses ou um ano que seja. E o teste que o Herbert fez sugere que o vocalista do Queen utilizava simultaneamente as pregas vocais e as pregas vestibulares, uma das ferramentas responsáveis pelos tais drives vocais e popularmente conhecidas como falsas pregas vocais. Essas duas outras pregas acabam funcionando como um gerador de onda sonora e com isso a voz fica mais rica e com mais harmônicos. Embora o estudo de Herbert não tenha investigado essa influência dos dentes a mais da voz de Freddie Mercury, eu sei que se você tem um espaço maior para ressoar, consequentemente, a sua voz fica mais rica e mais bonita, pois você aumenta a possibilidade das frequências sonoras naquele espaço. As pregas vocais são a fonte. Elas geram o primeiro sinal sonoro que, em forma de ondas, é transmitido para o trato vocal, composto também pelos espaços de ressonância, a boca, as cavidades nasais. Esses espaços tanto amplificam como abaixam o som. A voz é como um instrumento, assim como o violão, por exemplo. Se você vai lá e toca o violão, você bate na corda, você sente aquela madeira vibrar. E é exatamente isso que acontece aqui dentro. E esse fascínio exercido por Freddie Mercury é um conjunto de fatores. O timbre, a extensão, ressonância, o domínio do aparelho fonador e do controle respiratório, além da maneira de interpretar as canções. Lembrando que não é só a voz que faz um cantor, mas a personalidade artística também, a musicalidade, enfim. São outros trabalhos que fazem com que o artista seja completo e excepcional. Assim como foi Freddie Mercury. Bom, se você gostou dessa breve análise sobre a voz do Freddie Mercury e esses segredos que a voz dele continha dentro dele, dessa fisiologia dele, que foi estudada, pesquisada por cientistas, né? Deixa o seu like aqui e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que se interessam por esse tipo de informação. E não se esqueça, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, tá bom? Só se inscrever aqui e acione o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!